Boa noite a todos, aos amigos aqui presentes, aos amigos de casa, aos eternos amigos do plano espiritual que dioturnamente nos mantém vivos de corpo e espírito nesta sociedade espírita. O nosso agradecimento por esta semana que findou, pela força que tivemos, pela garra, pela família, pelo trabalho, pelo alimento. E pedimos, Senhor, que possamos ter nesta mesma semana as mesmas bênçãos que formos merecedores e as mesmas lições que também teremos que passar. Permita, Senhor, que sejamos mais humildes, mais corajosos, mais benevolentes, mais caridosos, que tenhamos mais paciência e que saibamos colocar em prática toda a teoria que temos aprendido. A teoria é muito fácil, ela é bonita, porém a prática das ações é o nosso maior medo, é a nossa maior insegurança, mas também é a nossa melhor satisfação e o nosso melhor progresso. Para isso, Senhor, abrimos a noite de hoje com a prece que vós nos deixou e que aprendemos a orar desde tenra idade. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal, de toda perturbação, porque sabemos que é teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Bom filho a casa torna. Às vezes ele foge um pouquinho, só fica online, né, Bruno? Mas às vezes a gente te pesca também. Os últimos serão os primeiros. O importante é não deixar de colocar. Seja bem-vindo. Agora entendi o limite do fio. Pode ficar em pé, Vande? Isso. Manda. É deles. O palco é de quem criou essa casa, inspirando os trabalhadores dessa casa. Muitos deles já não estão aqui. É deles que inspiraram as pessoas a estabelecer um local de estudo, um local de reunião. Permitiu que hoje nós estivéssemos todos aqui em comunhão de pensamentos, uns pelos outros, sendo auxiliados pelo plano espiritual e auxiliando na manutenção dessa energia, né, dessa casa. E que, ao final disso tudo, desse trabalho, né, todos aqueles que aqui se dedicaram sejam recompensados com um grande equilíbrio espiritual, com um grande abraço do nosso Senhor Jesus Cristo,
seja tão importante para nós que ao final, quando nós chegarmos nas nossas casas, a gente consiga ser a candeia que vai iluminar todos os nossos lares. E assim seguimos. Hoje vamos falar de imunidade psíquica. E eu, por ter sido o último, né, falei que queria sobre isso, né, escolhido, tinha 2 temas lá finais. Falei, poxa, ninguém pegou imunidade psíquica, que tema legal, eu quero. Nem li sobre o que se tratava. Peguei achando que ia... Peguei e fiz o trabalho todo mental, como sempre faço, sobre a imunidade psíquica. E elaborei tudo isso sobre... Estudei bastante a querida Anete Guimarães, né, que tem falado tanto sobre as questões cerebrais, a neuroplasticidade, que é um assunto que nosso estudioso da neurociência, aqui, o Ricardo, sempre traz nos seus temas, nas suas apresentações. Então, mas a Anete é uma grande querida. Eu, quando adolescente, vi várias palestras dela lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A mãe dela, Ana Guimarães. Então, tive a oportunidade de conviver, inclusive, na Mocidade Espírita com ela, ainda trabalhando eventualmente dentro da Mocidade conosco, propondo algum determinado tema, e hoje eu vejo ela professora, médica, fazendo tantos vídeos, hoje viralizando, né, tem que saber falar os temas hoje em vigor, né, então viralizando tanto sobre essas temáticas, e estava eu lá preparado sobre isso. E fui ler, então, depois de ter preparado tudo, decido mudar, falei, agora eu vou ler o texto, né, estudante ruim, né, eu fui. E aí li o texto, e o texto trata-se de uma história, e durante a minha leitura com isso, eu não sei porquê, mas a Anete vai ficar para uma outra oportunidade. Parece que tudo aquilo que eu havia estudado vai vir no final da minha apresentação, mas hoje é a gente contar sobre a imunidade psíquica, isso que me ocorreu. E eu acho que jamais assim eu fiz uma apresentação em que eu contei a historinha, né? Sempre eu invoco um lado mais científico, às vezes um pouquinho mais evangélico, e não sou muito das historinhas. Pois lá vem ela. e assim, um grupo de trabalhadores do plano espiritual, extremamente devotados à tarefa espírita, precisou fazer uma incursão na Terra. Compunha esse grupo vários espíritos que, desencarnados há pouco tempo, iniciavam ainda seus estudos, né? Isso é bastante comum quando a gente trava contato com os livros sobre o plano espiritual, sobre como se dá os meses pós-desencarne. Geralmente os espíritos, né, espero que todos nós estejamos num nível em que a gente vai estudar, a gente vai compreender melhor a nossa própria condição, a condição do outro. Isso é muito bacana lá, e tem certas tarefas que a gente trabalha muito próximo dos encarnados. Então esse grupo estava reunido e aguardava a Dona Modesta. Dona Modesta, ela nada mais é do que uma das fundadoras do Hospital Psiquiátrico uma das fundadoras do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, desencarnou mais ou menos nos anos 60, 1960, e foi uma trabalhadora que em 1933, né, eu gosto de datas, que eu vejo o Glauco, eu boto uma data que ele adora a história como eu, então, né, eu gosto de dar esses dados. Segura aí, Glauco. Então, ela em 33, ela lança o Hospital Psiquiátrico, que existe até hoje, o Hospital Psiquiátrico Espírita. Mas esses trabalhadores não vinham desse hospital, vinham do Hospital Esperança. Muitas pessoas, muitos de vocês que quiserem ler livros, vão travar contato com as histórias envolvendo o Hospital Esperança. O Hospital Esperança é um hospital fundado no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, né? Então é um espírito de muito alta, um grande trabalhador, né? Vamos parar com essas coisas de enaltecer tanto, talvez ele não goste tanto disso, né? Mas ele era um excelente trabalhador, né? Ele é fera. E aí eles vinham do Hospital Esperança e faziam, na verdade, esse estudo. Eles visitam uma pessoa encarnada, esse senhor encarnado, se não me engano, Custódio, ele era um trabalhador, um médium muito
muito devotado, muito dedicado. Ele simplesmente, naquela manhã, ele acorda, se prepara, faz a oração, porque ele iria trabalhar. Ao redor da casa, os estudantes perceberam que já existia uma aura que impedia determinados outros espíritos de simpatia menor, vamos dizer assim, né, de se aproximar daquele encarnado. E eles todos observando aquela cena e aguardando a Dona Modesta chegar, que era, na verdade, a guia daquele grupo, a professora daquele grupo que estudava essa circunstância envolvendo esse irmão encarnado. Pois bem, eles estavam lá, ele pega o carro e sai. Quando ele sai e ele ultrapassa aquela zona, né, os irmãos, né, de atitudes mais sofridas, decidiram acompanhá-lo e atacar e causar algum tipo de desconforto nesse colega médium. Ele imediatamente começou a se sentir mal, ele não gostou muito daquilo e encosta o carro para que ele pudesse se recompor. Ele imediatamente, devido também à sua mediunidade, identifica que alguma coisa não estava correta no plano espiritual, inicia suas preces e ele sabia bem como agir. Rapidamente ele faz isso, mas nesse momento o grupo da Dona Modesta intervém e afasta todos aqueles, ele se sente bem e segue. E assim termina a aventura desse nosso colega, esse episódio narrado. Mas aí vem a curiosidade. E nós, como grandes curiosos, estamos aqui para aprender um pouco sobre imunidade psíquica. A Dona Modesta leva esses irmãos para um outro local e começam as perguntas desse grupo para ela a respeito do que havia acontecido com aquele nosso irmão. Quem era ele? Por que aconteceu? Por que aquele grupo se aproximou dele? Por que o remédio da prece funcionou tão bem? E todos esses questionamentos surgem diante daquele episódio que eles puderam presenciar. O que acontece então? Ela inicia dizendo que ele era um grande trabalhador. Eles falam, mas ele é um espírito evoluído? Ele falou, não, ele está longe disso, né? Ele é um missionário, então, ou seja, aquela pessoa que já atingiu um grau de desenvolvimento espiritual muito grande, mas decide reencarnar por uma determinada missão, para ajudar o próximo, para fazer alguma coisa, ele tem alguma tarefa específica, embora não precise mais reencarnar? Não, ele tem que estar lá, ele é gente como a gente, né? Então ele está aqui no trabalho diário. Pois bem, esse senhor, ele não tinha nenhum tipo de comportamento que pudesse enaltecê-lo, mas porque ele era assim, mas ele estava há 20 anos na seara mediúnica, trabalhando com circunstâncias de desobsessão. E a Dona Modesta explica que existiam, então, 3 tipos de desobsessão. Uma desobsessão que ela é decorrente do plano espiritual para as pessoas que são seus credores, ou seja, para quem nós, em alguma vida passada ou até nessa, fizemos algum tipo de ação, e por conta disso há algo ainda a solucionar, né? A resgatar nesse convívio, nessa relação social, pessoal e até espiritual com essa outra pessoa. Isso gera algum tipo de obsessão. Existe uma obsessão, né, que ela é decorrente de uma certa oportunidade, ou seja, quando a gente abre brechas mentais ou circunstanciais no nosso cotidiano. Isso o tempo todo a gente faz isso, não se punam por isso, né? Eu já fiz muito isso na vida, então eu vou falar imediatamente sobre isso aqui. Então, as pessoas tendem... Que tipo de obsessão é essa? Vejam que a gente não consegue se manter o tempo todo com pensamentos lineares. A gente não consegue se manter em prece o dia inteiro. E na verdade, se a gente tivesse encarnado em prece o dia inteiro, ia ser muito chato, né? Assim, imagina, se a gente ficasse o tempo todo nisso, não é esse o propósito da encarnação. O propósito é que a gente utilize essa ferramenta da prece sempre, né? Sempre. Mas estar em prece é contemplar a vida, é viver, né? Estar em prece é estar com o próximo, é se relacionar com o próximo, é dizer o sim, dizer o não, educar, ser educado, aprender, ensinar. Isso tudo faz parte do contexto da vida. E toda vez que a gente faz essas ações, a gente respeita a nossa história, a gente respeita a nossa vida, a gente respeita o nosso plano encarnatório, a gente está se expondo às coisas que a vida está nos oferecendo para que a gente, então, traga algo de bom, que é a nossa evolução.
Isso é importante. Mas, eventualmente, né, quando nós vamos ter uma determinada conversa e essa conversa me desagrada, naturalmente meu estado mental baixa e eu abro brechas diante das minhas fraquezas. Isso é comum, né? E aí talvez a prece seja um instrumento de restabelecimento, talvez um bom prato de comida, talvez um sorriso de alguém, talvez uma boa música, talvez um momento de silêncio, um momento de sono, né? Talvez tenha algo químico envolvido. Eu estou num momento de irritabilidade, estou com as minhas questões químicas cerebrais não estão tanto em equilíbrio. Talvez o meu corpo esteja doente por algum tipo de motivo e essa doença me irrita e gera brechas espirituais. Então existem vários componentes que podem realmente nos tirar dos nossos pontos de equilíbrio. E esses componentes, ao nos tirar do ponto de equilíbrio, geram brechas para que esses irmãos possam vir e nos obsidiar. Isso é um ponto. E existem certos obsessores que eles são tão primitivos que eles simplesmente são contrários ao bem. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo um bem, eles querem se opor. Né? É o caso do nosso querido Custódio dessa história, né? Que saía para fazer o bem, saía para fazer o trabalho dele, ele o tempo todo era suscetível desses espíritos se aproximarem dele. Mas ainda não atingimos a imunidade psíquica. Um dos alunos daquele grupo percebeu que existia algo, uma boina narrada no livro, né? De uma cor e tal, ele vai fazendo toda a descrição de como isso se dava, mas isso de alguma forma estava ligado ao chakra coronário do Custódio. Isso se dá por quê? Essa é a imunidade psíquica. Então, foi muito bacana para mim, gostei bastante de descobrir, de entender isso e de trazer os meus próprios questionamentos. Eu acho que se a dona Modesta estivesse aqui, eu ia fazer algumas perguntas para ela, porque eu estou interessado também. Quem sabe ela me responde em sonho, né? É minha pretensão minha, desculpa. Mas, assim, o que eu quero dizer? As pessoas foram muito curiosas com o que tinha acontecido ali naquilo ali. Por que ele tinha aquilo e os outros não tinham? Que a tarefa espírita necessitava 20 anos trabalhando na mediunidade, 20 anos lidando com esses espíritos tão inferiores. Ele precisava de um tipo de proteção a mais. E aí gerou, né, como por caridade, como uma ferramenta a mais para ele aquilo ali. E aí já aluna um espírito de porco, né? Um vai e pergunta, mas então é meio desonesto, não desonesto, tá em desequilíbrio, porque nós não temos essa proteção. E por que ele tem? Né? Ele fala, porque ele trabalha mais que você. Porque ele está se dedicando a mais que você. Ele precisa daquilo, ele se expõe mais. Ele precisa ter mais esse tipo de proteção. E aí geram mais perguntas na minha cabeça para a dona Modesta, por que certas coisas acontecem. E ao final dessa história toda, eles ficaram muito encantados e ela abre o livro dos médiuns. Começa no livro dos médiuns a responder os questionamentos daqueles alunos. E aí eu falo, alunos da dona Modesta, no plano espiritual, fazendo milhões de questionamentos sobre alguma ação comportamental e mediúnica de uma pessoa que podia ser um de nós, e as respostas para todas aquelas dúvidas, e as minhas inclusive, estão todas no livro dos médiuns, e está na nossa prateleira, e nós nos recusamos a abrir. E nós insistimos em abrir livros de mensagens, são muito válidos, que traz um equilíbrio para nós muito bom, que fortalece, né, e reequilibra os nossos chakras, que coloca a nossa energia num ponto em que a gente esteja suscetível a receber boas energias do plano espiritual. Mas o que nos faz crescer e colabora para a nossa evolução é o estudo o mais robusto. Um estudo que realmente possa tirar as nossas dúvidas. Então, hoje, estamos falando sobre imunidade psíquica, mas o que eu quero perguntar é, quais são as suas dúvidas? Né?
Quais são as dúvidas que estão na cabeça de todos vocês? O que o Espiritismo ainda não respondeu para vocês? São os medos que decorrem da ignorância. Quais são os medos de vocês que afetam vocês, mas que não é uma questão de fé, uma questão de estudo, uma questão de buscar algo que te conforte. Está muito perto, está a um braço de distância. Então, eu me vejo em um momento de mudança, não mudança de rumo, mas de busca das minhas dúvidas ainda. Recentemente fiz 50 anos, em julho agora. Isso falei, estava falando com o Ricardo, com o Glauco agora, falando, poxa, é um grande momento para mim. É um momento de eu realmente perceber que são as minhas dúvidas ainda. Dona Modesta, me responda, por favor. Onde eu preciso saber isso? Eu preciso saber aquilo. E a Dona Modesta abre o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns não é aberto por nós. Muitos de nós leem o Livro dos Espíritos, leem o Evangelho. Vimos as palestras sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, usamos isso como forma de trabalho. A gente não lê o Livro dos Médiuns, a gente não lê o Céu e o Inferno. Vocês não leem o Céu e o Inferno e tem tantas dúvidas sobre a morte. A gente não tem uma capacidade de buscar aquilo que está nos faltando. E sabe qual é a esperança de vocês? Não larguem isso, hein? É vir aqui às segundas-feiras. Às vezes é vir no sábado, na roda de conversa. Venham na roda de conversa do sabadão. Hein? Excelente. Tirar dúvida, levantar, perguntar, é ótimo. Mas vejam, o que está faltando para vocês, para nós, para os irmãos desencarnados que estão presentes, o que falta para a gente buscar a nossa imunidade psíquica? Em outro sentido, não tão como a dele. Uma imunidade que a gente consiga proteger a nossa mente sobre esses pensamentos que são decorrentes das dúvidas. Muita dúvida, muita dúvida. Como é depois de morrer? Morreu, fica dormindo muito tempo? Acorda rápido? Dói? Se for no avião, eu sinto ou não sinto? Perguntas que estão aí. Se acontecer alguma coisa, e a quem eu amo me visita quando eu estou dormindo e eu que não percebo? A gente só recebe, só dá para quem está aqui na frente falar para vocês uma coisa. Depende. O depende não satisfaz. O depende não é esclarecedor. Vai de pessoa para pessoa. Porque a resposta está na gente. Nós conhecemos a pessoa que nós estamos perguntando. A gente consegue supor como ela está. Se você tiver crenças sólidas e conhecer profundamente aquela pessoa, não sou eu que vou responder. A resposta está em você. Você vai acreditar cientificamente, religiosamente naquilo que você está perguntando. A resposta está contigo. Agora, precisa ter algum tipo de base. Essa imunidade mental sobre todas essas dúvidas, é muito complicado nós estarmos num ponto na nossa vida em que a gente não saiba o que de fato vai acontecer. É muito mais fácil acreditar num paraíso. É muito mais fácil. Porque é todo mundo no mesmo barco. E só tem... É binário. É 1 a 0. De vez em quando dá um purgatóriozinho. Mas é 1 a 0. Não tem muito para onde correr. Agora,
o espírita te responde, depende. Você vem para o atendimento, sobe a escadinha, vai ali em cima, o colega fala, depende. E esse depende, ele tem que ser, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Esse depende mesmo. Onde está isso? Onde mora esse conhecimento? Está dentro da gente. Só que não é só isso. Há um preparo, há um equilíbrio. Surgem, na verdade, os 3 pilares, o espiritual, o psíquico e o físico. E nós vivemos cotidianamente numa situação em que a gente espera que os nossos problemas, ou que essa semana, nós estamos aqui hoje, alguns de nós estamos para agradecer a semana que teve, e outros estão para pedir que a próxima semana seja próspera. Pode ter 2 grupos. Tem uns que já vêm agradecer pelo que obtiveram, e outros que vêm pedir o que está por vir. Quem são vocês? Esses grupos. Qual é o certo? Pergunta lá em cima que ele vai te responder. Depende. Não depende. Porque depende de você. Depende da fase da vida que você está. Depende do momento espiritual que você vive. Depende da sua necessidade para que você consiga aquilo que você deseja. Quando nós nos entendemos exatamente onde nós estamos, a gente traz para essa imunidade psíquica o conhece a ti mesmo. E aí vira aquele ciclo de estudo que é o tempo todo. Eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas e das minhas fortalezas. Eu pego as minhas fraquezas e cuido delas. Eu pego as minhas fortalezas e potencializo. Me sinto mais forte, ganho mais autonomia. Isso tudo no campo espiritual. E também é válido para o campo psicológico. Se eu não tenho condições de sozinho agir espiritualmente, eu venho para o centro espírita. Se psicologicamente eu não estou conseguindo caminhar só, vamos buscar um profissional que vai me ouvir, que vai me acolher. E se fisicamente eu não estou conseguindo dar um passo adiante, vou buscar um médico físico. E eu vou o tempo todo buscar um equilíbrio inexistente, porque esse equilíbrio ele não existe. Mas a gente tenta que o tempo todo a gente esteja o mais próximo possível e com menos variação desse modo de equilíbrio. Nós buscamos o tempo todo isso. O problema é que às vezes nós depositamos muita energia no campo físico, ou muita energia no campo psicológico, ou às vezes até muita energia no campo espiritual. Esquecemos dos outros. Até o depósito da nossa energia tem que estar em equilíbrio. No momento que a gente conhece as nossas necessidades, regula isso tudo, há uma tendência ao equilíbrio. Quando a gente tende ao equilíbrio, os nossos campos magnéticos, todos eles, funcionam melhor e a gente adquire muito mais imunidade. Se a nossa imunidade, esse é o momento propício para que a gente estude. Mas nós também somos levados a essa desafiante vida, a esse desafiante encarnação. A todas as vezes que a gente está bem, a gente abandona. Foi puxada. Foi, né? Não é? Nada mais me incomoda. Quando eu estou bem, eu largo. E aí desequilibra tudo de novo. E aí a gente fica nesse ciclo, nesse vício, nesse loop. Tem que usar termos mais modernos, né? Pô, eu tô craque hoje, né? Assim, loop. E a gente vira o tempo todo. A gente se equilibra, esquece, se desequilibra, volta e equilibra de novo. Né? A manutenção é algo desconhecido, porque parece que ela não faz sentido. Por isso, quem nós somos na segunda-feira? Estamos agradecendo pela semana que tivemos, estamos pedindo para que nós tenhamos uma semana melhor do que vivemos.
Todos já viveram esses papéis. Toda segunda-feira é diferente. Hoje nós vamos voltar, em 2 minutinhos, vou falar sobre a nossa maravilha de salinha. Uma câmara do Pai. Durante muito tempo, né, eu agradecer a Adriana, todos os passistas da casa, e diante de uma situação de muita dificuldade pós-pandemia, criamos determinados protocolos nessa casa, e esses protocolos foram todos eles inspirados, nos levaram a criar um momento em que, inclusive, as pessoas que estão em casa, nos vendo, podem acompanhar a dinâmica do passe. O passe é um momento de comunhão. A gente tem muito a ver com essa coisa do catolicismo, né? Comunhão é algo muito bonito de se falar, né? Eu vou receber a comunhão na missa. Eles não param para pensar isso. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve ser fantástico, mas eu acho que comunhão é algo muito mais forte, a meu ver. Permita-me, se estiver enganado. Comunhão é algo que é de todos. É todo mundo que está ali comungando daquele momento. Nós temos o nosso. Eles temos o nosso. A gente comunga no mesmo momento. A gente divide as energias. Só que aqui tudo é preparado com muito carinho. Quando chegamos nessa casa, ela já está preparada para nos receber, espiritualmente falando. E aí nós, encarnados, né, tendemos a, nessa casa, fazer um esforço muito grande para que a gente possa receber as pessoas de acordo com as funções de cada parte dessa pequena casa, né? Então, festa, passe, do atendimento, do colega, do abraço, da informação, né, da recepção das pessoas que estão chegando, né, de emprestar energia, do Vande, né, que está fazendo nossa parte tecnológica aqui, permitindo que as pessoas de casa também assistam a gente. Enfim, são muitas funções dentro de uma casa espírita. Mas aquela salinha ali, ela é muito especial. E hoje ela volta, né? E ela volta por quê? Porque ali, né, os trabalhadores, enquanto vocês chegavam aqui, já estavam reunidos ali dentro, preparando aquele lugar para que ele seja o lugar mais gostoso do mundo para vocês. Quando vocês tiverem aquele momento de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 ali dentro, não é uma luzinha, um silêncio e um amigo ali com a mão posta sobre vocês. É isso. É amor. Ali dentro é amor. Ali dentro tem um princípio mais impulsionador que o ser humano pode fazer um pelo outro. Pessoas ali amaram aquela sala. Deixaram tudo ali dentro. Quando cada um de nós entrar ali dentro, sinta-se mais confortável possível. Eu sempre falo isso sobre aquela salinha. Minha opinião, o efeito daquela sala deveria ser o seguinte: muitas pessoas aqui frequentam outros centros, já estiveram em outros lugares. Qual é a nossa tendência? Fecha os olhos. Meu Deus, essa semana seja melhor. Que essa dor passe. Que meu filho vença o vício e que eu consiga um emprego. E aí derrama ali dentro. Está acontecendo de ruim. Enquanto isso, nós aqui do lado de fora, que não estamos dentro da salinha, a gente tende a falar: proteja meu filho, filha, alho e tal. A gente mentalmente aqui, no eu, no eu, no eu e no eu. Quando nos perguntam quais são as chagas do espiritismo, vai lá, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo responde quase
todas as perguntas negativas são feitas. Gente, não está aqui fora. Não está aqui fora. Tem que comungar. Enquanto uns de nós vão estar lá dentro, os que estão aqui fora estão me rodeando. Eu não sei o que esse meu irmão ou minha irmã lá dentro precisa. Eu não sei o que eles necessitam. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, apertando lá dentro daquela sala. Ajuda aí. Leva de mim o Senhor primeiro. E ajuda aquelas pessoas. Por quê? Se elas saírem de lá revigoradas, terão a força necessária para me ajudar quando for minha vez. Você corrente. Você é a corrente do bem. E aí, as pessoas saem de lá de dentro, sentam aqui fora. Por isso que a gente não gosta. Não gosta, não. É livre. Mas que geralmente as pessoas saem do passe e sentam aqui de novo. Porque agora é a vez delas de desejar o melhor para quem está lá dentro. Isso gera uma corrente de amor. Eles precisavam enxergar isso de fato. De fato. Quem consegue ver, enxerga. O amor é matéria. O amor é tátil. Sem duvidar, abraça alguém. Você vai entender. O amor é tátil. Preciso. É por isso que as pessoas que estão em casa, todas aquelas que pós-pandemia ficaram lá e estão me vendo agora, venham segunda. Eu vou vir segunda-feira, Ricardo. Eu vou vir segunda-feira só para abraçar quem estava só em casa e não vem. Cara, eu preciso desse abraço, cara. Assim, deu outra puxada, né? Hoje o chat lá vai bombar. Se vira aí, Vande. Assim, segunda-feira eu venho para abraçar quem estava em casa e não vem há muito tempo. Assim, estou com saudade de muitas pessoas que eu sei que estão em casa hoje assistindo. Muita saudade, muita saudade. Preciso do amor de vocês. Preciso estar na segunda-feira aqui para abraçar todos vocês. Venham estrear a salinha. Tudo isso, terem me ouvido a história do Custódio, da Modéstia, da imunidade psíquica. Eu venho agradecer a Jesus Cristo. Que acabe nessa casa, para das pessoas. Feito essa noite tenha sido o mais agradável possível, essa noite muito especial, muito boa para mim. Jesus nos abençoe, ilumine nosso coração.